Estamos aqui mais uma vez com a Luana e ela está participando de nosso desafio Fluente em Libras. Hoje é a semana 3, o dia 3, e a gente então vai conversar mais um pouco com a Luana hoje sobre como que tudo isso tem acontecido na vida dela. Oi gente, tudo bom? Hoje é meu terceiro dia da minha terceira semana do desafio Fluente em Libras. E aqui eu acabei de fazer uma atividade, né? Muito legal, agora pela manhã. E eu queria compartilhar algo sobre o que eu estou aprendendo com essas atividades. Assim, eu tenho observado muito a questão do uso do espaço, né? Isso todo mundo que começa a fazer o curso de Libras ou que começa a ter um contato com os surdos, a gente observa que eles marcam algumas coisas assim no espaço. E para quem está começando, ou para quem não sabe, isso é um bicho de 7 cabeças, né? Pelo menos para mim era, até antes de começar esse desafio. E aí eu tenho observado que eu estou começando assim a me organizar mais em questão de espaço, de localização, de marcar as coisas no espaço devido a esses vídeos que eu venho assistindo, né? Que faz parte do desafio. E aí, quando eu começo a pensar as coisas, falar sobre alguém, ou descrever um cenário, eu já penso assim em marcar, tipo um mapa. Um mapa mesmo, assim, onde a gente tem, né, os estados e tal, as cidades, que a gente quer indicar alguma coisa naquele mapa. Ou às vezes a gente tá até conversando normalmente com alguém, fala assim, vai lá, pega no guarda-roupa, quando você abrir, tal, ali em cima, você já sabe até onde é que tá. Assim, sua mão já vai automático mostrando, tá lá em cima, no meio, você vai até assim para exemplificar. E na Libras eu observei que isso é nítido, simples, né, de fazer, não é um bicho de 7 cabeças, e que isso faz parte também da sinalização dos surdos, né? Às vezes você não sabe um sinal, não sabe como dizer tal coisa, mas se você descrever assim no espaço, tudo certinho, como é para ele ver, eles vão entender. E você vai entender também o que você quer passar. Porque vai vir na sua mente a imagem daquilo, e aí você vai descrever aqui no espaço, localizando cada coisa. E aí é isso que eu tô ficando feliz, assim, comigo mesmo. Porque eu tô começando a ver as coisas, assim, no seu devido lugar, como que eu tenho que falar, como que eu tenho que mostrar, né? A questão, assim, de pensar como o surdo pensa e de ver como ele vê. Porque imagine, você quer contar uma história à pessoa. Essa pessoa não ouve, ela não sabe de nada da situação. Aí você quer chegar para ele contar. Você primeiro vai ter que o quê? Embasar a situação, explicar o contexto, o que aconteceu. Porque quando a gente é ouvinte, a gente já ouviu falar de algumas coisas, de alguma história. E quando você vem falar, a gente já tem uma experiência anterior, né, de algo. E eu fico imaginando que o surdo não. Então eu estou assim, agora me colocando no lugar dele. Faz de conta que eu não sei de nada daquilo. Aí como é que para entender? Aí primeiro a pessoa vai ter que contextualizar, explicar, mostrar, falar sobre algo para poder entrar no assunto. E assim é que eu estou percebendo a Libras. E isso tem me ajudado muito. Essa questão do espaço, de contextualizar a situação, de mostrar as coisas do início, porque é diferente do ouvinte, a gente às vezes chega na história assim da metade, às vezes a pessoa sabe do que está falando, mas imagina, o surdo não sabe do que da história, não sabe de nada. A gente chega na metade da coisa e fala assim, fica confuso, né? Mas se você contextualizar, mostrar a situação, tal, contar uma história assim, do começo, né, como diz, até pra gente ouvir, a gente fala, não, para aí, explica do começo aí pra entender. Se com a gente assim, imagine com eles. Então eu tô começando a pensar como eles pensam, como eles veem a situação, e eu tô começando a me sentir como é que eles se sentem, né? Então isso tá me fazendo muito bem, eu tô aprendendo muito com esses vídeos. Eu estou começando assim, a imaginar vários classificadores, como é que eu posso sinalizar alguma coisa. Se eu esquecer um sinal, se eu fizer um classificador, eu vou me comunicar, né? E ele vai entender e eu vou conseguir passar a mensagem que eu quero passar. Então é isso. Então hoje eu estou feliz porque eu estou assim, começando a internalizar essa questão do uso do espaço com mais clareza, né? Com mais nitidez. E está sendo muito bom, tá bom? Então até a próxima. Beijo! Lá no fundo do oceano, onde bem fundo mesmo do oceano, estão próximo à areia e tudo mais, tem muitos animais, como por exemplo os cavalos marinhos. Existem também tubarões. E eles passam de um lado para o outro lado. Existem também peixes, os mais diversos. Muitos e muitos peixes e também muitos outros animais, como algas, recifes.
Existe todo um universo no fundo do oceano e a areia está lá no fundo também. Enquanto os peixes vão para um lado, vão para o outro lado, cardumes inteiros, também com o movimento disso, a areia se movimenta. E existem também pedras, muitas pedras. E nessas pedras ou rochas estão também ostras, muitas ostras. Às vezes muitas ficam umas perto das outras também. E todo esse universo continua tendo também outras ostras e a água se movimentando a areia e esses outros animais todos ali. E estando a ostra sobre uma pedra e a areia se movimentando, a areia ou alguns grãos de areia são levados para dentro da ostra. Entram com dificuldade, mas vão entrando ali na ostra. A parte de dentro da ostra é uma parte meio gosmenta e é justamente ali que esses grãozinhos de areia vão se depositando. E a partir de então, eles vão se solidificando, crescendo, virando pedras maiores, muitas pedras. Tudo isso está dentro da ostra. E existe todo um universo por detrás. Durante todo esse processo, existem também pessoas, mergulhadores. Imagine, por exemplo, um mergulhador que vai mergulhando, mergulhando, e quando chega lá no fundo e encontra uma ostra, e abre essa ostra e encontra uma pérola dentro, ele considera algo de muito valor, retorna à superfície, ao seu barco, e então, saindo do barco, ele vai contemplar aquele ali e ele diz: muito obrigado, Deus. Essa ostra é uma metáfora de nossa vida, porque eu, meus amigos, meu marido, meu filho, minha família, cada uma dessas pessoas pode ser representada por esse sentimento da ostra. Às vezes, um ou outro fazem coisas que eu não gosto, que eu não concordo, e isso me machuca de alguma forma. E essas palavras me deixam triste, chateada, meio para baixo. Às vezes uma palavra que o marido diz ou o seu cônjuge diz, às vezes uma palavra de um amigo, e isso vai se depositando então no meu coração, como uma pequena dor, como um pequeno grão de areia. O tempo passa, e eu fico imaginando o seguinte: quando Deus me diz assim, relaxe, fique tranquila, essas coisas acontecem com qualquer pessoa. Essa dor que você está sentindo aí é como daquela ostra ali, que entraram esses grãozinhos de areia, incomodaram ela, mas que transformaram essa ostra, que transformaram esse grãozinho de areia em algo muito precioso. Isso que ficou aí no seu coração não é para ficar aí. Essa dor que está aí, ela pode se transformar em pérolas, que vão formar um lindo colar, que vão trazer algum nível de contribuição para a sua vida. Por quê? As pérolas que estão ali dentro da ostra, elas são como as coisas do dia a dia. Porém, o que forma elas é justamente esses grãozinhos de areia que vão entrando, e que Deus pode transformá-los em pérolas em nosso coração. Essa angústia, a tristeza, os desafios, os problemas que enfrentamos, Deus pode transformar isso. Assim como Ele transforma também esses grãozinhos que entram na ostra em pérolas muito lindas e muito preciosas. Entenderam? Você deve ter visto aí a sinalização da Luana, mostrando então o fundo do mar, mostrando a metáfora da ostra. E, enfim, é uma metáfora riquíssima, eu já conheci essa metáfora. E hoje, quando ela estava fazendo a gravação daquela primeira parte que você viu aí, a gente conversou e ela falou assim, olha, lembra aquela metáfora e tal, eu quero fazer ela hoje. E aí foi muito legal, porque ela fez direto, ela não ficou parada lá assim, praticando e tal, como Bom, eu demorei 8 anos para ter um nível de sinalização que Luana já alcançou em 3 semanas. Aliás, em 3 semanas, né? 2 semanas e 3 dias, né? E naquela época, quando eu estava coordenando aqueles funcionários surdos, 55 funcionários surdos, como eu costumo dizer, de 18 a 73 anos de idade, eu fiquei treinando por uns 3, 4 dias uma história em classificadores
para poder mostrar para eles, para poder apresentar eles. Ali eu tinha cerca de 6 anos já que eu trabalhava com a Libras, e eu achava que era fluente, descobri que não era, e eu fiquei uns 3, 4 dias treinando aquilo. E depois eu gastei mais 2 anos de minha vida para poder desaprender o que eu tinha aprendido e aprender exatamente como os surdos sinalizam. E, enfim, outras vezes eu tive que treinar bastante sinalizações de classificadores. E hoje, como você viu, com apenas 2 semanas e 3 dias, ou seja, agora a gente está na 3ª semana, a Luana fez toda a sinalização, todo o comentário que você viu aí. E um detalhe importante é o seguinte, como eu já havia falado em outras vezes que a gente estava conversando aqui, nós não estamos abordando nada de aspectos teóricos da Libras com a Luana, certo? Certo. Somente prática, sinalização. E com muitas horas por dia, né? Quase nada. Na verdade, pouquíssimo tempo de estudo diário que a Luana tem aplicado. A questão não é o tempo que você estuda. A questão é como você estuda. Eu gostaria que você comentasse como que foi a sua experiência estar ali na frente dos surdos, 3 surdos e minha também, sem ter preparado, sem a gente ter combinado antes que ia filmar. Na hora eu falei, bora filmar isso aqui. Como que foi para você a sua sinalização? Como é que você se percebe naquela sinalização ali específica? Então, na hora eu lembrei muito dos vídeos, né, que eu tinha assistido no desafio. E eu lembrei, assim, muito da forma como o surdo ele faz os classificadores, o espaço, né, aqui no ar, localizando as coisas, dizendo o que aquilo representa, desenhando mesmo no ar o que é aquele objeto, o que é aquele animal, quem é aquela pessoa, a representação de cada um. E na hora, assim, me veio assim, um monte de imaginação, imaginei como é o fundo do mar, tem cavalos marinhos, tubarão, algas, né? Tem aquelas rochas, as pedras, as ostras, né, que ficam nelas lá grudadas e tal. E aí eu fui tentando desenhar como que era esse ambiente, escrevendo com as minhas mãos. E assim eu fui me sentindo leve, fui fazendo, fui pensando. Fiquei um pouco assim, ainda tensa em algumas partes. Será que tá sendo certo? Mas fui fazendo. E fui usando a imaginação e tentando fazer os classificadores, né, o máximo possível. E aí eu fiz esse vídeo aí. Como que foi para você ver o feedback dos surdos, alguns deles professores seus, só que através de vídeos, que eles são seus professores? Sim. Como que foi ver o feedback deles? Como que foi isso para você? Eu fiquei feliz, né? Porque assim, você ouvir de um professor, de uma pessoa que sabe, de um surdo ainda mais, que ele entendeu e que achou bonito, que achou emoção na minha sinalização, sentiu emoção na minha sinalização, na mensagem que eu estava passando, e que eles entenderam. Tanto é que eles explicaram exatamente o que estava sendo sinalizado ali naquele ambiente. Então, eu fiquei emocionada, assim, fiquei feliz. Porque então eles entenderam que tá dando certo, então, né? É surpreendente como uma pessoa com tão poucas semanas consegue ser fluente na Libras. Ou já está avançando assim, dando passos, na verdade, não pequenos passos assim, mas na verdade passos bem grandes já para a fluência na Libras. E o nível que a Luana tem hoje, muita gente tem esse nível e já se considera fluente. Mas esse não é o nível de fluência necessário ainda. A gente está nem na metade do processo. Nosso objetivo são em 10 semanas a Luana ser fluente na Libras. E a forma como você tem estudado, qualquer pessoa pode estudar também. Sim. Ok? Então, deixe seu comentário abaixo, diga o que você tem achado dessa experiência, como que é o seu dia a dia também, como que são os seus estudos, como que você estuda a Libras e o que você tem achado aqui da experiência da Luana nesses dias que você tem acompanhado ela aí no Desafio Fluente em Libras.